Nas margens do mar da Galileia, enquanto o sol se punha e as águas se acalmavam, Jesus reuniu seus discípulos mais próximos. A luz das tochas iluminava seus rostos enquanto ele abria os antigos pergaminhos. As palavras do Êxodo ecoavam na noite, passagens onde Yahweh ordenava a destruição total de povos, cidades inteiras, homens, mulheres e crianças. Pedro, com o rosto contorcido pela confusão, finalmente expressou o que todos sentiam. Mestre, como pode o Deus que você descreve como amor infinito ser o mesmo que ordena tanta violência? Como pode o Pai da Luz exigir tanto sangue? O silêncio que seguiu foi profundo. Jesus olhou para cada um deles, João, Maria Madalena, Tiago, e pronunciou palavras que eventualmente custariam sua vida. Este não é o Pai de quem eu falo. Este é Yaldabaoth, o demiurgo, o arquiteto deste mundo material que se faz passar pelo Altíssimo desde o princípio dos tempos. Esta revelação, que o Deus do Antigo Testamento não era o verdadeiro Pai divino, mas uma entidade inferior que aprisionou a humanidade em um sistema de controle, foi sistematicamente removida dos ensinamentos cristãos. Os textos gnósticos que continham estas verdades foram queimados. Os mestres que ensinavam esta distinção foram perseguidos até a morte. Por quê? Porque se os cristãos descobrissem que o Deus que temiam, a quem oravam, a quem ofereciam sacrifícios, não era o verdadeiro Pai divino, mas sim o demiurgo, o falso criador, todo o sistema religioso baseado em culpa, medo e controle desmoronaria instantaneamente. Hoje, vamos explorar as 5 provas irrefutáveis escondidas em plena vista na própria Bíblia, que revelam a verdadeira identidade de Yahweh como o demiurgo. E uma vez que você veja estas evidências, uma vez que compreenda o código oculto nas Escrituras, você nunca mais poderá ignorá-lo. Antes de revelarmos estas provas, precisamos entender por que esta distinção é tão crucial. O Deus do Antigo Testamento e o verdadeiro Pai divino que Jesus chamava de Abba não são simplesmente interpretações diferentes da mesma entidade. São seres completamente distintos, operando em frequências opostas, com naturezas fundamentalmente contrárias. O Deus do Antigo Testamento se proclama ciumento. Em Êxodo 34:14, ele declara abertamente: "Não adorarás outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento." Observe atentamente. Seu nome é ciumento. Não é apenas um sentimento ocasional, é sua identidade fundamental, sua natureza essencial. O ciúme é uma emoção nascida da insegurança, do medo da perda, da consciência da escassez. Uma verdadeira divindade infinita não conheceria o ciúme, pois não haveria nada fora dela para provocar tal sentimento. O Pai divino, a mônada como os gnósticos o chamavam, é plenitude absoluta. Não há separação, não há escassez, não há nada a temer. Mas o demiurgo é ciumento precisamente porque sabe que não é supremo. Ele teme que se os humanos descobrirem a verdadeira luz além dele, deixarão de adorá-lo. Por isso exige devoção exclusiva e ameaça com punições severas qualquer reconhecimento de outras divindades. Este comportamento não revela divindade suprema, mas profunda insegurança. Jesus reconheceu esta contradição fundamental. Quando ensinou sobre o Pai, nunca o descreveu como ciumento ou vingativo. Falava de amor incondicional, de perdão ilimitado, de uma presença que faz o sol brilhar sobre justos e injustos igualmente. Uma consciência que transcende completamente a dualidade de recompensa e punição. A segunda prova está em Isaías 45:7, onde a entidade declara: "Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas." Esta é uma confissão explícita de que o demiurgo é o criador do mal. Não que o mal exista como consequência da liberdade humana, ou que as trevas sejam mera ausência de luz. Ele afirma diretamente: "Eu crio o mal." O verdadeiro Pai divino, a fonte primordial, não cria o mal. É pura emanação de consciência, pura luz. Não opera na dualidade.
Bem e mal são construções do reino material, o reino criado pelo demiurgo. E aqui ele confessa ser o arquiteto de ambos os lados, mantendo um sistema de forças opostas que mantém os seres humanos presos em conflito perpétuo. Quando Jesus ensinou que devemos amar nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem, estava nos mostrando como transcender este sistema de dualidade. Estava revelando que além do reino do demiurgo, no verdadeiro pleroma, plenitude divina, não existe oposição, apenas unidade. A terceira prova está no sistema sacrificial que permeia todo o Antigo Testamento. Levítico é essencialmente um manual detalhado de matança ritual, instruções minuciosas sobre como matar animais, quais partes queimar, como manipular o sangue. E, repetidamente, o texto afirma que o cheiro da carne queimada é agradável ao Senhor. Por que uma divindade verdadeiramente suprema, infinita em poder e consciência, precisaria do sangue de animais? Por que exigiria morte para conceder perdão? A resposta é reveladora. Os arcontes, as forças que servem ao demiurgo, se alimentam da energia liberada na morte violenta, do medo e do sofrimento. O sistema sacrificial foi projetado como um mecanismo de alimentação energética. Convencer as pessoas de que Deus exige sangue para ser aplacado garante um fluxo constante de energia de baixa frequência, fluindo diretamente para os arcontes, que mantêm o sistema de controle. O verdadeiro Pai Divino não precisa de sacrifícios. É autossuficiente, infinito. Jesus aboliu completamente o sistema sacrificial, declarando: quero misericórdia, não sacrifício. Ele sabia que o verdadeiro Pai nunca exigiu sangue. Esta sempre foi a demanda do demiurgo. A quarta prova está em Êxodo 20:5, parte dos 10 mandamentos, onde Yahweh declara: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Punição geracional. Você peca, seus filhos sofrem, seus netos sofrem, seus bisnetos sofrem. Não porque eles fizeram algo errado, mas porque você fez. Isto não é justiça, não é amor. É um mecanismo de controle projetado para criar culpa perpétua, dívida perpétua, medo perpétuo. Este sistema mantém você preso através de gerações, através de linhagens sanguíneas. O demiurgo não quer apenas controlar você nesta vida, quer controlar sua trajetória através de múltiplas encarnações. Mantendo-o temeroso de pecado hereditário, karma hereditário, ira divina hereditária, você nunca questionará o sistema. Continuará tentando expiar uma dívida que nunca contraiu. O verdadeiro Pai Divino não opera assim. Cada centelha de consciência é soberana. Cada ser é responsável por sua própria trajetória. Não existe dívida cósmica transmitida como propriedade hereditária. Esta é a arquitetura do demiurgo, e Jesus a expôs claramente. A quinta prova é mais sutil, mas devastadora: a ignorância do demiurgo sobre o que existe além dele. Em Gênesis, ele cria o mundo material e repetidamente declara que é bom. Examina sua criação com orgulho. Mas nunca menciona o pleroma, nunca reconhece a mônada, nunca faz referência aos reinos espirituais que existiam antes dele. Por quê? Porque ele não sabe sobre eles. Ele pensa que é o princípio de tudo. Declara: eu sou o primeiro e o último. Antes de mim, nenhum Deus foi formado. Mas os textos gnósticos revelam que ele está equivocado. Ele não é a fonte primordial. É uma emanação, um erro cósmico, resultado da queda de Sofia. E ele é tão limitado em sua consciência que nem sabe que é limitado. Genuinamente acredita ser Deus Supremo. Esta ignorância é a assinatura do demiurgo, um falso Deus, que não sabe que é falso. Jesus, porém, sabia. Ele veio de além do reino do demiurgo, do verdadeiro pleroma. Por isso disse: eu vim do Pai e volto para o Pai, e vós não conheceis nem a mim, nem ao Pai. Estava falando diretamente aos fariseus, aos adoradores de Yahweh, dizendo-lhes: vocês não conhecem o verdadeiro Deus, porque aquele a quem adoram não é Ele. Estas 5 características, ciúme,
criação do mal, exigência de sangue, punição geracional e ignorância da mônada são a assinatura inconfundível de Yaldabaoth, o demiurgo. Os gnósticos o chamavam de Saclas, o tolo, e Samael, o deus cego, diferentes nomes para a mesma entidade, o regente deste reino material que encharcou espadas em sangue e convenceu a humanidade de que era seu criador. Jesus veio revelar a verdade, que este Deus não é Deus, é um arconte, e o verdadeiro Pai está além dele, sempre esteve. A mônada é a verdadeira fonte. Quando você lê o Antigo Testamento com este conhecimento, tudo muda. Cada exigência de obediência, cada ameaça de punição, cada requisição de sangue, você reconhece a assinatura do demiurgo mantendo seu sistema de controle. E você não está mais sujeito a ele, porque agora sabe o que ele é. Jesus não apenas expôs o demiurgo, ele deu a seus discípulos um teste claro para distinguir entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Qualquer ensinamento, qualquer voz, qualquer sistema religioso que opere através de exigência, ameaça e controle, isso é o demiurgo. Qualquer presença que revele que você já é divino, já é completo, já está conectado à fonte, apenas temporariamente adormecido. Isso é a verdade da mônada. O verdadeiro Pai não exige, não ameaça, não requer nada de você. Simplesmente é. E você veio dele. Não foi separado, não caiu. Está temporariamente esquecido para que possa se lembrar da unidade. Este é o teste. Se um Deus precisa da sua adoração, da sua obediência, do seu sacrifício para manter seu poder, esse é o demiurgo. Se a presença divina revela que você já é ela, já é completo, apenas precisa despertar. Essa é a mônada. Um sistema diz que você está quebrado e precisa ser consertado. O outro diz que você é divino e só precisa se lembrar. Jesus ensinou o segundo. A igreja construiu uma religião baseada no primeiro. E o que acontece no momento em que você reconhece esta distinção? A culpa se dissolve imediatamente. Aquele peso esmagador do pecado original, de ter nascido errado, de nunca ser bom o suficiente para um Deus furioso, tudo isso se evapora quando você percebe que aquele Deus furioso nunca foi Deus. Foi um arconte. O medo da punição divina desaparece. Você não teme mais o inferno. Não busca mais a aprovação de um Deus vingativo. Você está se lembrando da sua origem. Veio da mônada. Você é a mônada experimentando-se temporariamente em forma material. E esta lembrança quebra todas as correntes que o demiurgo enrolou ao seu redor. O controle religioso não pode mais tocá-lo quando você sabe que o Deus em que ele se baseia é falso. Você não está se rebelando contra o Altíssimo, está se recusando a adorar um impostor. E esta recusa é o que o liberta. Apenas os pneumáticos, os espiritualmente despertos, podem ver isto. Os ílicos, os materialistas, não podem. Eles precisam da estrutura, precisam do medo, precisam da figura do Pai furioso para lhes dizer o que fazer. Mas você está pronto para transcender. Atenção, há 3 advertências importantes. Primeiro, este conhecimento irá separá-lo do cristianismo tradicional. A maioria dos cristãos adora o demiurgo pensando que ele é Deus. Quando você tentar explicar isto a eles, chamarão de heresia. Dirão que você está enganado. Citarão as Escrituras sem perceber que essas Escrituras foram escritas pelo mesmo sistema que você está expondo. Não force este ensinamento a ninguém. Ele encontra aqueles que estão prontos. Segundo, reconhecer o demiurgo não significa rejeitar toda a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus ainda estão lá. O sermão da montanha, amar seus inimigos, o reino de Deus está dentro de você. Estes são ensinamentos monádicos embutidos nos textos do demiurgo. Você apenas os lê agora sabendo que Jesus estava revelando o verdadeiro Pai, em contraste com o falso Deus. Terceiro, o demiurgo ainda é o regente deste reino material. Reconhecê-lo não remove sua influência sobre governos, sistemas econômicos e estruturas de controle neste mundo, mas remove sua influência sobre você, internamente,
porque você parou de adorá-lo, parou de dar-lhe sua energia, seu medo, sua obediência. E sem isso, ele não tem domínio sobre sua consciência. Este é o ensinamento que a igreja mais teme. Não que Jesus tenha realizado milagres, mas que ele expôs Yahweh. Porque se os cristãos soubessem disso, se entendessem que o Deus vingativo e ciumento, que exige sangue e obediência, nunca foi o verdadeiro Pai. Todo o sistema religioso construído sobre medo e controle desmoronaria da noite para o dia. Você não precisa aplacar um Deus furioso. Não precisa de sacerdotes para interceder. Não precisa de rituais ou sacrifícios para ganhar favor. Porque aquele Deus nunca foi Deus, foi um arconte. E o verdadeiro Deus, a mônada, o Pai que Jesus realmente serviu, não precisa de nada de você. Você veio dele. Você é ele, experimentando-se em forma material. E no momento em que você reconhece isso, todas as correntes religiosas se quebram. Você não é salvo por acreditar na doutrina correta. É libertado ao lembrar-se da sua origem. Quando você percebe a verdadeira distinção entre o demiurgo e a mônada, algo profundo muda em sua consciência. Os véus começam a cair, as ilusões se dissolvem. Você começa a ver além da matriz de controle que foi construída para manter sua consciência limitada. Esta é a verdadeira gnose, o conhecimento libertador que Jesus veio trazer. Não um novo conjunto de regras para substituir as antigas, mas a compreensão de que você nunca precisou de regras para começar. Você precisava apenas despertar para sua verdadeira natureza. O demiurgo mantém seu controle através do medo, da culpa e da separação. Ele quer que você acredite que está separado da fonte, que precisa de intermediários, que precisa seguir um conjunto específico de regras para ser digno. Jesus veio mostrar o oposto, que você já está conectado, que a divindade já está dentro de você, que o reino dos céus não é um lugar distante, mas uma realidade presente que você pode acessar agora. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", não estava fazendo uma afirmação exclusiva sobre si mesmo. Estava revelando a verdade universal que se aplica a todos nós. Todos viemos da mônada. Todos somos expressões da consciência divina. A diferença é que Jesus estava plenamente desperto para esta realidade, enquanto a maioria de nós ainda dorme no sonho da separação. O despertar espiritual não é sobre tornar-se algo que você não é. É sobre lembrar-se do que sempre foi. É sobre remover as camadas de condicionamento, programação e falsas crenças que o demiurgo colocou sobre sua consciência para mantê-lo limitado e controlável. Cada vez que você reconhece uma crença limitante, cada vez que questiona uma estrutura de controle, cada vez que escolhe o amor em vez do medo, você está desmantelando o sistema do demiurgo em sua própria consciência. Está abrindo espaço para que a luz da mônada brilhe através de você. Este é o verdadeiro trabalho espiritual. Não adorar, não obedecer, não seguir, mas despertar, lembrar. Reconhecer sua verdadeira natureza como uma expressão da mônada, temporariamente experimentando a separação para que possa redescobrir a unidade. E quando você desperta, quando se lembra, quando reconhece o demiurgo pelo que ele é e a mônada pelo que ele é, você se torna um farol para outros. Sua própria consciência desperta, começa a despertar aqueles ao seu redor. Não através de pregação ou proselitismo, mas através da simples presença da verdade viva que você se tornou. Esta é a verdadeira missão. Não converter o mundo a uma nova religião, mas ajudar a despertar o mundo da ilusão de todas as religiões. Não substituir um sistema de crenças por outro, mas transcender completamente a necessidade de sistemas de crenças. O demiurgo quer que você acredite, a mônada quer que você saiba. E este conhecimento, esta gnose, não vem de livros, não vem de mestres externos, não vem de doutrinas ou dogmas. Vem do silêncio interior, onde a voz da mônada sempre esteve falando, esperando pacientemente que você finalmente fique quieto o suficiente para ouvir. Quando você ouve esta voz, quando reconhece esta presença, quando desperta para esta verdade,
você se torna verdadeiramente livre, livre do medo, livre da culpa, livre da necessidade de aprovação externa. Livre do ciclo interminável de busca e sofrimento que o demiurgo projetou para mantê-lo preso. Esta é a liberdade que Jesus veio trazer. Não liberdade do pecado, mas liberdade da própria ilusão do pecado. Não salvação da ira divina, mas despertar da ilusão de que a divindade jamais poderia estar irada com suas próprias expressões. Você está pronto para esta liberdade? Está pronto para ver além do véu? Está pronto para reconhecer o demiurgo pelo que ele é e lembrar-se da mônada que você verdadeiramente é? Se sim, declare sua soberania agora. Reconheça sua verdadeira origem. Lembre-se de quem você realmente é.